Olá, meu nome é Raíssa, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade, na linha de Arquitetura e na temática de História da Arquitetura e Preservação Arquitetônica. A pesquisa é orientada pela professora doutora Ana Góes Monteiro e é intitulada A Primeira Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. É financiada pela CAPES e encontra-se no estágio pós-qualificação. O objetivo da pesquisa é traçar um panorama do contexto de realização da primeira Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, a primeira BIA, realizada em 1973. Trata-se, portanto, de uma pesquisa histórica e documental. As fontes em que se baseia foram obtidas principalmente no Arquivo Histórico Wanda Svevo, da Fundação Bienal de São Paulo. Antes da criação da primeira BIA, os arquitetos organizavam a Exposição Internacional de Arquitetura, as EIAs. Elas compuseram parte da programação da Bienal de Arte de São Paulo desde seu início em 1951. Ao longo de sua trajetória, o evento foi consolidado e adquiriu visibilidade no circuito internacional. A EIA trouxe ao Brasil exemplares da arquitetura moderna, estando alinhada aos temas debatidos nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, o CIAM. Com a criação da Fundação Bienal em 62, o evento foi desvinculado do Museu de Arte Moderna, que o acompanhou por uma década. E então a Bienal de Arte de São Paulo passou a contar com investimentos estatais. Esse estado, no entanto, a partir do golpe de 64, passou a ser ditatorial. O ano de 68 marcou o agravamento dessa ditadura, da repressão, do controle ideológico, da perseguição e da violência praticados pelo governo, com o decreto do AI-5 e principalmente durante o governo Médici, de 69 a 74. A situação brasileira repercutiu internacionalmente e principalmente através dos artistas intelectuais que foram exilados. Foi promovido o boicote à 10ª Bienal de Arte de São Paulo, em 69. Esse boicote internacional foi a gota d'água para a reformulação do evento, que, entre outros pontos, para continuar existindo, decidiu-se por encerrar a EIA e criar a BIA, a Bienal de Arquitetos. A última EIA foi realizada em 71, ocasião na qual a criação da primeira BIA foi oficializada num protocolo de intenções. Signatárias deste documento, o Instituto de Arquitetos do Brasil, o Banco Nacional da Habitação e a Fundação Bienal firmaram um convênio para a realização da primeira BIA e contaram, cada uma, com um representante no Conselho Diretor, responsável pela coordenação da organização da Bienal de Arquitetos. Com o tema O Ambiente que o Homem Organiza, a primeira BIA apresentou no Pavilhão Titílio Matarazzo uma exposição internacional de projetos, uma exposição internacional de escolas de arquitetura, uma exposição de grandes projetos nacionais, a sessão didática, direcionada à acústica e ao controle ambiental, o Simpósio Nacional de Escolas de Arquitetura e as salas especiais, essas dedicadas ao IFAM e ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e a expoentes da arquitetura moderna brasileira, já conhecidos pelo grande público, o Lúcio Costa, Burle Marx, Vila Nova Artigas e Joaquim Cardoso. No projeto expositivo, observa-se que uma considerável área do pavilhão foi destinada a entidades públicas, como prefeituras, governos estaduais e secretarias, e a divulgação de projetos e obras de realização estatal, em parceria com empresas de construção civil, grandes beneficiárias dos investimentos governamentais em infraestrutura, naquele momento. Apesar de exprimir certo caráter oficial, divulgando as grandes obras do Estado, a Bienal dos Arquitetos foi também uma oportunidade de reunião, tanto para os profissionais quanto para os estudantes. Os arquitetos, então, encaravam mudanças em suas relações trabalhistas, com a crescente atuação em empresas de construção civil. Os estudantes, por sua vez, haviam sofrido a imposição do currículo mínimo pela ditadura e, após serem violentamente reprimidos em 68, reuniam-se na primeira BIA pela primeira vez depois do AI-5.
De acordo com o caráter das exposições bienais, principalmente as da América Latina, a primeira Bia também reuniu um júri internacional para nomear entre os participantes da exposição aqueles que melhor representassem a boa arquitetura, segundo sua concepção, e distribuiu premiações. Esse júri foi composto na primeira Bia por Pierre Vago, Wolf Torterman, da França, René Madrid, da Colômbia, e Fábio Penteado e Jorge Machado Moreira, do Brasil. Após discussões e uma mesa redonda, a decisão final desse júri foi a de não premiar nenhum trabalho exposto. A justificativa apoiou-se em declarações de que a representação internacional teria sido muito limitada, e assim, alguns trabalhos foram destacados por sua qualidade, mas sem distinção ou classificação ou qualquer premiação. Foram eles a subestação de Uberaba da Copel, no Paraná, o edifício sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, o Ginásio de Esportes de Brasília, o Laboratório Axê S.A., em São Paulo, a indústria Amortex, Comércio e Indústria de Amortecedores, em São Paulo, o Parque AMB, em São Paulo, o Hotel Cristal, na Iugoslávia, e o edifício para serviços distritais, na Colômbia. A primeira Bia, tanto no processo de organização quanto em sua disposição no pavilhão, refletiu muitos dos aspectos da relação entre o Estado autoritário, a elite industrial e a sociedade civil, além de lidar com pontos que compuseram a ação ideológica adotada a partir de 64 e intensificada em 68. Segundo Schwartz, manifestações culturais da esquerda que, em um primeiro momento após o golpe, se mantiveram ativas, ainda que restritas em sua circulação, passaram a ser progressivamente reprimidas a partir de 68. Nesse sentido, a primeira Bia apresentou-se como uma oportunidade de expressão e reunião, tanto entre os arquitetos quanto entre os estudantes, e pode-se dizer que apresentou, assim, certo caráter de resistência. As bienais de arquitetura, no geral, exercem uma dupla função. Ao mesmo tempo que reúnem a produção arquitetônica local, promovem a sua inserção no contexto internacional. Além de reunirem arquitetos e estudantes de arquitetura, essas bienais também dialogam com o grande público. Nesse sentido, abordar a composição e o contexto da primeira Bia tem o potencial de revelar indícios do significado histórico desempenhado pelo evento. Por ora, isso é tudo. Gostaria de agradecer à professora doutora Ana Góes Monteiro pela orientação, a CAPES pelo fomento e a comissão organizadora da semana pelo empenho e dedicação. Fico à disposição para eventuais dúvidas e sugestões. Muito obrigada!